Amigos e irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Romanos capítulo 7, versículo 1. Ignorais, irmãos, fala aos que têm conhecimentos jurídicos, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo que vive? Amigos, por que Paulo, escrevendo aos Romanos, falou dos conhecimentos jurídicos? Conhecimentos jurídicos é a nossa lei, a lei dos homens, essa lei que nos rege hoje. Paulo disse: vocês ignoram que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo em que o homem vive? Mas por que Paulo falou assim, desta forma, colocando aqui as nossas leis jurídicas? Paulo apenas quer que nós entendamos os versículos a seguir que falam da lei de Deus. Versículo 2. Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, fica desobrigada da lei que ligava ao marido. Por isso, enquanto viver o marido, se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. Então, meus amigos, o que o autor aqui quer dizer para nós? Eu acho que está bem claro. Uma mulher, enquanto estiver casada com um homem, ela não pode se casar com outro homem, porque assim ela estaria cometendo adultério. E o 7º mandamento da lei de Deus é: não adulterarás. Mas se o marido desta mulher morrer, ela está livre para casar-se com quem quiser, e assim ela não estaria cometendo adultério. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo, para pertencerdes a outrem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Meus amigos e irmãos, Paulo nos falou das leis jurídicas e que essa lei só tinha domínio sobre o homem enquanto ele estava vivo. Mas depois que o homem morrer, essa lei não tem mais domínio sobre ele. Assim também, você, irmão, que aceitou Cristo como Senhor e Salvador, você ressuscitou para uma nova vida. Você ressuscitou para uma nova vida. Irmãos, nós estávamos em pecado antes de conhecer a lei de Deus. Mas nós não sabíamos. Quando veio a lei de Deus, nós morremos, porque a lei nos tirou a vida. Porque como diz a Escritura, o salário do pecado é a morte. Então, vindo a lei, nós morremos. Mas assim como Cristo ressuscitou, você também ressuscitou com Cristo para uma nova vida, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, ou seja, ao próprio Senhor Jesus Cristo, a fim de que você hoje dê frutos para Deus. Versículo 5. De fato, quando estávamos na carne,
As paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Agora, mortos para essa lei que nos mantinha sujeitos, dela nos temos libertado. E nosso serviço realiza-se conforme a renovação do Espírito e não mais sob a autoridade envelhecida da letra. Amigos, quando nós estávamos fazendo as nossas vontades pecaminosas, vivendo neste mundo da maneira que nós bem entendêssemos e quiséssemos, nós estávamos cometendo pecados e mais pecados, e nós não sabíamos, porque você e eu não conhecíamos a lei de Deus, a lei que diz, que nos mostra o que é pecado. Quando veio a lei de Deus para você e para mim, irmãos, nós morremos, porque como diz a Escritura, o salário do pecado é a morte, e vindo a lei, nós morremos. Porque os nossos pecados, amigos, como diz a Escritura, versículo 5, só nos levava à morte. Os nossos frutos era para a morte. Mas você e eu, nós não sabíamos, porque nós não conhecíamos a lei de Deus. Mas vindo a lei, essa lei nos matou. Nós morremos em nossos pecados. Mas essa mesma lei que trouxe para nós a morte é a mesma lei que nos dá hoje a vida e, dependendo de nós, também a vida eterna. Quando Cristo ressuscitou da morte, irmãos, você também ressuscitou da morte com Cristo para uma nova vida. Cristo veio e foi crucificado em seu lugar. Cristo levou os seus pecados. Pelos seus pecados, irmãos, Cristo morreu. Quando Cristo ressuscitou, você também ressuscitou com Ele para uma nova vida. E agora, não mais sob a autoridade daquela lei, porque agora, irmãos, você não está mais debaixo da lei. Porque aquele que faz o serviço de Jesus Cristo e dá frutos para Deus não está sob a lei. Essa lei não tem domínio sobre você. Você agora pertence a Deus. Você pertence a Cristo. E é o Espírito Santo, meu irmão, que te renova a cada dia, todos os dias, para que você dê frutos e mais frutos para Deus. É por essa razão que a lei que nos mantinha sujeitos, dela nos temos libertado. E diz no versículo 6, nossos serviços realizam-se conforme a renovação do Espírito que você e eu recebemos de Jesus Cristo quando Ele ressuscitou dos mortos. Hoje muitas pessoas ainda vivem debaixo da lei, irmãos, mas você não, você é uma nova criatura. Se enquanto você estiver dando frutos para Deus, vivendo para Deus, a lei não tem domínio sobre você. Porque você já foi ressuscitado dentre os mortos. Você morreu para o pecado. Aquele pecado que te condenava, que te levava à morte, e a lei que te condenava, irmãos, não tem domínio mais sobre você, porque você ressuscitou com Cristo. E agora o poder da morte não tem mais domínio sobre você. Assim, você vive de acordo com a palavra de Deus e dando frutos para Deus e não cometendo pecados. Mas todos nós somos pecadores, irmãos.
A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e já nascemos pecadores. Mas amigos, entenda. Hoje você tem controle sobre sua vida. Antes você não tinha. Hoje, com o poder do Espírito Santo, você tem controle sobre a sua vida. Hoje você pode fazer tudo o que você quiser. Mas hoje você tem domínio sobre o pecado. Você pode dizer não ao pecado. Porque o Espírito Santo trabalha em ti e te dá força e poder para isso. Você não é mais escravo do pecado, e sim servo de Jesus Cristo. Então, irmãos, existem alguns pecados que hoje nós fazemos, mas de consciência. Quando a gente vai fazer, acende-se uma luz e diz: opa, isso é pecado. Então você opta por ir ou não ir. E isso é ter controle sobre o pecado. Continuando no versículo 7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Irmãos, quando Paulo diz: que diremos então? Que a lei é pecado? Ou seja, por quê? Porque, como eu falei, quando a lei veio, nos tirou a vida? Diz Paulo: de modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado se não fosse pela vinda da lei. Como eu falei, nós vivíamos uma vida de pecado. Quando a lei veio, nós soubemos que é pecado. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte, e nós morremos, mas nós ressuscitamos. Então, meus irmãos, como Paulo está dizendo, eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse que é pecado. Versículo 8. Foi o pecado, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, excitou em mim todas as concupiscências, porque sem a lei o pecado estava morto. Então Paulo disse aqui no versículo 7: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Eu não conheceria o pecado senão pela lei. Foi o pecado, irmãos, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, que excitou em mim todas as concupiscências, porque sem a lei o pecado não estava morto. Enquanto você não conhecia a lei, meu irmão, a lei de Deus, o pecado te dominava. E o pecado se aproveitou desta ocasião. E assim excitou, extraiu de você todas as coisas más que você poderia fazer e que de fato você fez. Porque sem a lei, o pecado estava morto. Você estava operando, você estava praticando o pecado, mas sem saber que era pecado. Sem essa lei, para você, o pecado estava morto. Mas quando veio a lei, ela também suscitou aí o pecado. E você teve consciência do que era pecado. Quando estava sem lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, o pecado recobrou a vida, diz o 9º versículo, e eu morri. Assim o mandamento que me devia dar a vida, me conduziu à morte. Essa passagem relata exatamente o que eu falei alguns minutos atrás. Quando eu estava sem a lei, no versículo 9, eu vivia. Mas, vindo a lei, o pecado viveu e eu morri.
Assim, o mandamento que devia me dar a vida conduziu-me à morte. Irmãos, só repetindo o que eu já falei. Você vivia no pecado, sem saber que era pecado. Quando a lei veio, o pecado viveu, porque você descobriu o que é pecado e estava praticando o pecado. Mas como a lei diz que aquele que pecar morrerá, você morreu. Então, a lei que é para dar vida, tirou a tua vida. Porque você vivia em pecado. Mas como eu falei, quando você crê em Jesus Cristo e o aceita como Senhor e Salvador, você é vivificado, irmão. Você nasce novamente, mas para uma nova vida. E a lei que te condenou à morte é a mesma lei que agora te dá, que te conduz à vida eterna. Porque enquanto você estiver observando as leis de Deus, você não mais entrará em pecado. Porque se a lei de Deus diz, não matarás, você não vai matar. E enquanto você estiver cumprindo essas leis, irmãos, você está vivendo para Deus e se conduzindo à vida eterna. 11. Porque o pecado, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me, e por ele me levou à morte. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Irmãos, o pecado se aproveitou da ocasião do mandamento. O mandamento te conduz ou à vida eterna ou à morte se você estiver em pecado. Você estava em pecado, mas não sabia. O mandamento te causou a morte. Sendo que foi o teu pecado, irmão. Mas entenda. Seduziu você, o pecado te seduziu e te levou à morte. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Antes de você viver sem lei, sem a lei, você vivia no pecado. Tudo que você fazia era bom aos seus olhos. Porém, irmãos, quem está mais tempo no mundo é o inimigo de Deus. E esse, antes de você, ele já conhecia a lei de Deus. Então ele te pegou assim como se pega um analfabeto. Entende, irmãos? Ele já sabendo da lei de Deus, mas você não, ele te pegou e colocou em ti tudo aquilo que você não poderia fazer. Se aproveitando da ocasião, te seduziu. E por causa dessa ocasião em que ele te seduziu, fazendo com que você praticasse o pecado porque não conhecia a lei de Deus, ele te levou à morte. Mas diz a Escritura, em consequência disso, em proveito disso, a lei é santa, o mandamento é santo e justo. Justo por quê? Porque se você viver em pecado, você irá morrer. Mas se você viver para Deus, é bom. 13. Então, o que é bom tornou-se causa de morte para mim? De certo que não. Foi o pecado que, para se mostrar realmente pecado, acarretou para mim a morte por meio do que é bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Irmãos, Paulo diz assim: então o que é bom tornou-se para minha morte, ou seja, a lei que é boa tornou-se para mim morte? E ele diz: claro que não. Foi o pecado que, para se mostrar realmente pecado, me levou à morte por meio do que é bom. É como eu falei. A lei que te dá vida
essa mesma lei tirou você a vida por quê? Porque você não conhecia o pecado. Então, o inimigo de Deus, se aproveitando disso, pegou aquilo que é bom, que te conduz à vida, que é a lei de Deus, porque ele conhece, mas você não conhecendo. Então, ele fez exatamente o contrário. Fez com que você fizesse tudo aquilo que está contrário à lei de Deus. Então, o que era bom para você foi ruim quando você descobriu, porque te levou à morte. Mas isso, ruim para o pecado, porque para você, que hoje é uma nova criatura, isso se tornou bom. A lei de Deus é boa, santa e justa. 14. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas, então, não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Meus amigos, como entender essa escritura, essas passagens bíblicas? A lei de Deus, ela é espiritual. Para nós vivermos a lei de Deus, nós temos que viver em santidade. Procurarmos viver em santidade para com Deus. Nós não entendemos absolutamente o que nós fazemos, pois nós, irmãos, não fazemos aquilo que nós queremos. Você não faz aquilo que você queria fazer. No fundo do seu coração, no íntimo do seu ser, você é imagem e semelhança de Deus. Você só queria fazer coisas boas. Você quer ser uma pessoa boa. Você quer ser uma pessoa de Deus, uma pessoa espiritual. Mas você tem que entender, meu amigo, que como diz a Bíblia Sagrada, as Escrituras de Deus, nós já nascemos pecadores. Nós somos pecadores. E enquanto eu estiver nesse corpo pecaminoso, meus amados irmãos, eu vou fazer exatamente aquilo que eu não quero fazer. E aquelas coisas que eu desejaria fazer, eu não consigo fazer. Porque o pecado habita em mim. Você está entendendo? Então, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Eu quero viver para Deus. Eu quero servir a Deus de todo o meu coração. Mas porque eu não consigo servir a Deus de todo o meu coração? Porque o pecado que habita em mim, meu irmão, me faz fazer exatamente o contrário. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, é o que eu faço. Versículo 20. 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que habita em mim. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Então, amigos, veja bem o que Paulo está dizendo. Não faço o bem que eu queria,
mas o mal que eu não quero. Se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que habita em mim. Encontro, pois, em mim esta lei. Ora, olha só a lei em que Paulo está falando. Quando quero eu fazer o bem, o que eu faço é o mal. Mas no íntimo do meu ser, no fundo do meu coração, como eu falei, o meu desejo é de servir a Deus. É de me deleitar na lei de Deus. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nossos primeiros pais serviam a Deus no jardim do Éden, Adão e Eva. Mas quando Eva pecou, desobedecendo a Deus e Adão também, o pecado entrou no mundo. Nós somos pecadores, nós já nascemos pecadores. Nós temos vontade de fazer a vontade de nosso Deus. Nós temos vontade de guardar os mandamentos da lei de Deus. Mas o pecado que habita em nossos corações não nos permite. Isso não é culpa minha, meus irmãos, e nem sua. Como Paulo diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço. E o que eu não quero eu acabo fazendo, porque o pecado habita em mim. Eu já nasço pecador. E Deus entende isso. Deus entende perfeitamente. Mas o que vale aqui, meu irmão e minha irmã, é a vontade que você tem para com Deus. Porque Deus conhece os nossos corações. Deus conhece o íntimo do seu coração, o íntimo do meu coração. E se no fundo do seu coração, ainda que você não faça, mas é de servir a Deus e andar nos seus caminhos, guardar a sua lei, se isso é o seu desejo, o que vai valer para Deus é isso, e não o que você faz segundo a sua carne. Entenda, eu não posso fazer o que eu quero, mas eu faço aquilo que eu não tenho vontade. Isso é a lei da carne lutando contra a lei do Espírito. Então eu devo me esforçar para fazer o bem e servir a Deus. Ainda que eu seja um pecador, eu não devo satisfazer as minhas vontades pecaminosas. E assim, meus irmãos, nós estaremos agradando a Deus. Meus irmãos, Paulo diz assim no versículo 22: Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Você também deleita-se na lei de Deus? Queria você observar os mandamentos da lei de Deus? Isso é o que importa para nosso Senhor. Paulo diz assim, meus irmãos, no versículo 24: Homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Ou seja, Paulo, sabendo que é um homem pecaminoso, assim que nem você e eu, irmãos, mesmo que ele queira observar os mandamentos da lei de Deus, mesmo que ele queira em seu coração, no íntimo do seu coração, se deleitar na lei de Deus e servir a Deus profundamente, Paulo sabe que é um pecador porque já nasceu pecador, assim como você e eu. E Paulo diz assim: homem infeliz que eu sou, porque eu sou pecador, irmão. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Mas Paulo também diz assim, irmão. Ele diz assim no versículo 25: quem poderá te livrar? Paulo diz: quem poderá te livrar? Só Jesus, meu irmão. Só Jesus Cristo.
Jesus Cristo que morreu por você e por mim. Paulo diz: graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero pedir desculpa aos irmãos, pois eu estou me emocionando um pouco. Então Paulo disse: eu desejo amar a Deus, guardar os seus mandamentos, mas a vida que eu tenho de pecado me conduz à morte. Quem me livrará dessa morte? Mas Paulo diz mais adiante: graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, por nosso Senhor. Porque Deus o deu em troca de nós, de você e de mim. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo nos tira desse corpo que nos conduz à morte. Aliás, Cristo já nos tirou, meu irmão. Porque se você morreu com Cristo, você também ressuscitou com Cristo para uma nova vida. E aquele corpo pecaminoso que você tinha, que você tem, esse não te pertence mais. Ainda que você viva nele, meus irmãos. Como diz as Escrituras, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Viva para uma nova vida. Se afaste do que é mal, do que é mundano. Se afaste das coisas pecaminosas. Sirva a Deus. Busque as Escrituras Sagradas todos os dias. Ouvir a palavra de Deus todos os dias. Se você frequenta uma igreja de Deus, irmãos, uma igreja de Deus, onde se é aberta a palavra de Deus todos os dias, ouça a palavra de Deus todos os dias. Se infelizmente não tem para você uma igreja onde se ouça a palavra de Deus todos os dias, busque-a no livro sagrado de Deus todos os dias. Ouça a voz de Deus através das palavras de Deus da Bíblia Sagrada. Paulo termina dizendo: assim, pois de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus. De outro lado, por minha carne, eu sou escravo da lei do pecado. Por um lado, irmão, você é submisso à lei de Deus, e isso está no fundo do seu coração, no íntimo do seu ser. Isso é a sua vontade. Por outro lado, você serve a lei do pecado. Mas não se preocupa com isso não, meu irmão e minha irmã. Deus entende perfeitamente você. E como eu acabei de falar, o que importa para Deus é a sua vontade. É o que você pensa. É o seu interesse para com Deus. Se você não está servindo ao seu pecado, satisfazendo as suas vontades, então você está buscando fazer e servir a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E que Deus te abençoe profundamente, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém.